Este programa é livre para todos os públicos. Que bom estarmos reunidos nesse acampamento de amigos. Olá, amigos da Canção Nova. Vocês que estão aqui no Rincão. Vocês que estão agora atentos, ligados a nós, pelo nosso sistema de comunicação. Bem-vindos os nossos irmãos de língua espanhola. Bem-vindo você, não é? Que está aqui com o seu coração já ardendo de tanta alegria e já da ação embriagadora do Espírito Santo. E Deus me reservou de uma maneira muito carinhosa, como sempre faz na minha história de vida, poder falar daquela pessoa com a qual eu tive a oportunidade, na graça de Deus, de conviver. Dos meus 74 anos, pelo menos 50 anos da minha vida, eu pude conviver, conhecer, partilhar do meu sagrado com ele, ele que esteve muito ligado à minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Estou falando do Monsenhor Jonas. E, de uma maneira também carinhosa, do meu filho espiritual ali, o Nelson Correia, né? No coração dele, tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus moveu a pedir que eu partilhasse com vocês algumas coisas, algumas experiências do meu dia a dia com esse homem de Deus, para as nações, homem de profecias e profecias cumpridas. E domingo agora passado, na missa dominical, eu estava pedindo ao Senhor que começasse a preparar meu coração para que nesta semana que antecedia, portanto, esse momento tão importante na minha vida, porque muito mais do que uma pregação, uma formação, eu queria partilhar com vocês, é uma partilha, é um momento em que aqueles que não tiveram a oportunidade, como tive eu, como tivemos nós que estamos aqui, de conviver com esse homem de Deus, homem preparado por Deus, homem escolhido por Deus para as nações. A Canção Nova não é uma comunidade ou uma instituição ou uma organização, mas a Canção Nova é uma obra de Deus, da mesma maneira como a Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, e de uma maneira muito mais concreta no Novo Testamento, nós vamos ver a intervenção do Espírito Santo de Deus, agindo nos corações dos homens dos dias de hoje, da mesma maneira como agiu nos corações dos homens de outrora. E sem nenhum pudor e nenhum constrangimento, e sem nenhuma idolatria, eu pedi que o Espírito Santo realmente me desse uma orientação, fosse a bússola que me conduziria a fazer essa partilha com vocês. Então, na missa de domingo passado, eu tenho por hábito, antes de ir à Santa Missa, de fazer o estudo da palavra da liturgia do dia. E eu comecei a perceber que o Espírito Santo de Deus movia meu coração a respeito da primeira leitura da missa, da liturgia do domingo passado. Eu nem vou perguntar para vocês, que provavelmente vocês não se lembrem, mas alguns até talvez se lembrem. Mas você está com a Bíblia aí? Pegue a Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versos de 7 a 9. Porque para a gente ser um pouco ágil, não vai dar tempo de a gente ficar pegando todas as citações, eu vou antecipá-las a vocês para a gente ganhar tempo e ao mesmo tempo fazer uma boa partilha para que possamos conhecer o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, e garanto para vocês que no fundo, no coração dele, ele ficava muito mais feliz
ser reconhecido como Padre Jonas, aquele que foi tirado do meio do povo, aquele que foi, portanto, consagrado ao serviço de Deus, dentro de um carisma salesiano, como eu também fui formado pelo carisma salesiano, mas um homem que Deus destinava a ele uma grande missão, e a missão que se concretiza como a realização de uma profecia, não é? Um homem de Deus para as nações. Momento oportuno de levar vocês até a história, antes de chegarmos à palavra de Jeremias, capítulo 20, versos 7 a 9, para dizer para vocês que quando Deus nos chama, nos convoca, Ele nos chama, nos convoca, esperando da gente um sim. Deus nunca vai intervir na sua liberdade. E eu quero que você diga isso para o teu irmão, para aquela pessoa que está ao teu lado, aqui no rincão, e você que está nos ouvindo neste momento. Deus nunca vai intervir na tua liberdade, Ele sempre vai respeitar a tua liberdade, Ele vai te chamar. O chamado de Deus é constante na nossa vida, e é preciso que nós estejamos atentos, e de outro lado, como dizia Monsenhor, embriagados do Espírito Santo, como nos ensina o próprio São Paulo, apóstolo, para que saibamos discernir o que é bom, o que agrada a Deus. Então diga para o teu irmão, Deus nunca vai intervir na tua liberdade, mas Ele te chama. Diga isto, Deus nunca vai, não é, intervir na tua liberdade, mas Ele vai te chamar. E esse homem chamado por Deus, Padre Jonas, ele foi constituído o profeta das nações. E eu não tenho, como eu disse agora há pouco, pudor nenhum, nenhum constrangimento de dizer que como os profetas que nós conhecemos do Antigo Testamento, ele também, como outros do mundo contemporâneo, se constituiu um profeta. Quem é o profeta? É o que adivinha? O que fala por si mesmo? Não. Mas aquele que está embriagado do Espírito Santo de Deus, porque fala sobre a inspiração de Deus. E aí, então, o paralelo que o Senhor colocou no meu coração, durante essa semana de estudo para esse momento de partilha, é exatamente suscitar a figura de duas grandes pessoas, de dois grandes personagens na história do povo de Deus, da salvação. Lá atrás, nos inícios dos inícios, a figura de Abrão. Antes, Abrão, casado com Sara. Com 75 anos, Deus lhe faz, portanto, um convite, uma convocação, estabelecido que era um homem rico, um homem com muitas posses, um homem que não tinha filhos, mas Deus o convoca, e o convoca para constituir o seu povo. Da mesma maneira, nós vamos, dentro desta linha da história do Antigo Testamento, a convocação de Abraão, eu acabei de dizer a citação de Jeremias, está lá narrada no capítulo 12 do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nós vamos falar a respeito desse texto. Da mesma maneira, a convocação feita desde o ventre materno a Jeremias. E no capítulo 20 nós vamos perceber que aquele homem apaixonado por Deus, ele vai dizer para o Senhor: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E quando nós olhamos para a figura de Abrão, num primeiro momento, posteriormente Abraão, que significa o pai de todos, Deus então começa a realizar um grande movimento profético, e realiza esse movimento profético na construção do seu povo, o povo consagrado, o sacerdócio régio, o povo escolhido, a raça eleita. Então diga também para quem está do teu lado, você faz parte do povo de Deus. Diga isso para quem está do teu lado. Como vontade explícita de Deus. Como vontade explícita de Deus. A partir da convocação de Abraão, o pai de todos,
E também a respeito do testemunho que o apaixonado profeta chorão, Jeremias era chamado assim. Ele é o profeta reclamão, mas o profeta de grande postura, confiança e fé em Deus. Ele que foi colocado por Deus à frente de um povo que estava escravizado pelos babilônios. Ele que, na verdade, se colocou totalmente nas mãos de Deus e se deixou ser modelado para levar ao povo de Deus aquilo que era o desejo do Senhor, fazer um novo homem, uma nova criatura. Eu escrevi isso num livro recente, que foi publicado pela Canção Nova, que é esse daqui, Curados e Modelados para a Santidade. Esse livro fala a respeito da ação que eu estou acabando de dizer para vocês, do profeta Jeremias. Um homem de Deus, um homem das nações, um homem que entendeu o chamado de Deus. E aí, nesse paralelo que Deus, pelo seu Santo Espírito, me inspirou, eu coloco a figura também de um homem do nosso tempo, cuja história ela é muito singular. Eu tive a graça de conhecer o seu Sérgio, o pai do padre Jonas, a dona Josefa, a mãe do padre Jonas, as suas irmãs, o seu irmão falecido recentemente. E quando a gente vê a história do Monsenhor, a gente vai perceber que nada difere daquilo que aconteceu com Abraão, de nada difere com aquilo que aconteceu com Jeremias. Abraão foi um grande personagem bíblico, reconhecido pela sua fé. Jeremias foi um grande homem de Deus, um personagem bíblico, também reconhecido pela sua fé, pela sua impetuosidade, pelo seu empenho em querer realmente levar a mensagem da qual Deus colocou em seu coração. É muito interessante que o que aconteceu com Jeremias, o que aconteceu com Abraão, aconteceu com o Monsenhor Jonas. Chamado a servir a Deus, numa vocação sacerdotal, levado, portanto, ao seminário de Lavrinhas, no Colégio São Manuel. E a partir dali começa exatamente toda a preparação feita na vida deste homem de Deus, para tornar-se o homem das nações, um profeta cujas profecias foram cumpridas. E por que eu estou colocando isso para vocês? Porque eu quero voltar, portanto, agora, de uma maneira bem objetiva, aquilo que constituiu a convocação de Abraão. Capítulo 12, livro do Gênesis. O Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. É assim que aconteceu o chamado de Abrão por Deus. E entendam, portanto, nós todos devemos entender que o chamado de Deus requer que vivamos aquilo que o próprio Jesus, dentro desse contexto histórico, vivenciou. Ele despojou-se de si mesmo. Ser homem de Deus, ser mulher de Deus, ser um profeta de Deus, ser testemunha de Deus, partilhar Deus no seu dia a dia, em todos os ambientes que nós vivemos. Precisamos estar atentos a esta embriaguez que o Espírito Santo nos proporciona, a nos despojarmos de nós mesmos. Temos que largar tudo. E largar tudo implica, em primeiro lugar, largarmos a nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, daquilo que constitui os nossos projetos, para que saibamos entender que quando Deus nos convoca, Ele não interfere na minha liberdade, Ele respeita a minha liberdade, mas Ele me quer fazer um homem de Deus. Foi o que aconteceu, como eu disse, com Abraão. E ele fez tudo isso. E nesse momento que Deus o convoca, ele tinha 75 anos. Vocês vão perceber que Jeremias também era um moço quando Deus o convoca. E aí,
Eu não sei se vai ser o André, se vai ser o Nelsinho. Eu queria que você já começasse a chegar aqui, porque vocês vão ouvir uma música muito conhecida, que vai começar exatamente a nossa partilha. Quando Deus convoca Monsenhor, e ele chega já ordenado sacerdote, ele estabelecido na congregação salesiana, lá estava eu, jovenzinho, 20 anos, 19 anos, aluno dele, lá na faculdade. Ele foi meu professor de psicologia da educação, lá no início da década de 70. Portanto, eu estava fazendo as contas ontem, Nelsinho, revendo, rezando, 50 anos isto, 50 anos isto. E, de repente, no meu Maranatá, quando eu tinha 15 anos, o Júlio deu palestra. Então eu 47 e ele 50 anos já com o Padre Jonas. Para vocês entenderem por que eu pedi que Nelson viesse aqui, para cantar essa canção, que eu ainda não disse, que é realmente que eu quero que você seja tocado no seu coração. Aconteceu um fato muito interessante, que está narrado no meu primeiro livro, que vai ser reeditado agora em outubro. Corações sedentos, Jesus, fonte inesgotável de cura. Era um jovem naquele momento, de um coração muito sedento. Muitos de vocês já ouviram a minha história, na minha relação com meu pai. E Deus tinha um projeto para a minha vida. Deus tinha um projeto na vida do Monsenhor Jonas. E Deus queria-nos tornar-nos homens dele. E naquele início da década de 70, Colégio São Joaquim em Lorena, colégio tradicional, terceira casa salesiana do Brasil, tinha acabado o internato, e nas andanças que Monsenhor um dia fez pelos dormitórios daquele colégio lindo, maravilhoso, eu trabalhei lá 40 anos naquele colégio, ele encontrou um crucifixo, mas não bonito como aquele crucifixo que vocês estão vendo ali. Era um crucifixo todo quebrado, faltava-lhe parte do rosto, sem mãos, sem pés, a parte do peito quebrada. E sim, eu tenho também, se depois a câmera quiser, não é? O Padre Jonas encontrou esse crucifixo quando caminhava por aqueles dormitórios que estavam sendo desmontados, e num dia assim, ele falou assim para mim: ô Júlio, o que essa imagem desse crucificado lhe diz? E no meu coração sedento, no meu coração juvenil, rebelde, eu disse: Padre Jonas, desculpa, mas esse crucifixo não me diz nada. Joga na Santa Cruz. Jovem na crise. Na nossa época, quem tem a minha idade lembra do termo, eu estava na fossa. E ontem à noite, quando eu rezava, Nelsinho, eu me lembro da palavra de Deus que envolveu meu coração nesse encontro. Quando ele me mostrou aquele crucifixo, eu disse: não me diz nada, coisa feia, padre. Ele diz: não, meu filho, olhe bem, ele não te diz nada mesmo, essa imagem não lhe diz nada mesmo. E eu confesso para vocês que eu disse para ele: não me diz nada. Foi aí que ele disse para mim algo muito precioso, que me impactou, que tocou profundamente meu coração sedento, e que eu pude ver que naquele Cristo totalmente quebrado, Deus queria, na sua total chagas, reconstruir meu coração chagado por causa do meu pai. E ele dizia assim: esse Cristo sem rosto, esse Cristo sem mãos, esse Cristo faltando os pés, ele quer que nós sejamos a figura dele para os seus filhos, para as suas filhas, que estão como você, sedento, ferido. Você que foi ferido no seu dia a dia, você que é ferido no seu dia a dia hoje, Deus quer
que nós sejamos suas mãos, seu rosto, seu coração, seus pés, para que nós devolvemos a esses filhos e filhas de Deus a imagem serena e original do ser filho e filha de Deus. Não quer ser meus braços? Que você responde. Quer ser meus braços? Jesus está perguntando para você. Sim ou não? Quer ser as minhas mãos? Meus pés? Sobretudo, quer ser meu coração? Mas esse sim seus não me convence, não. Quer ser meu coração? Ah, agora convence. E aí, o Padre Jonas, quando fez essa canção, eu me lembro perfeitamente que ele explicou, Nelsinho, o que ele fez. Era um dia de intenso trabalho dele, era um dia que ele estava exausto, e ele ainda não tinha feito oração, que encerrava o dia de atividade, as orações da noite. Ele conta que ele pegou o violãozinho dele, e começou a dedilhar, e começou a cantar uma oração. E esse Deus que lhe pede, lhe convida, sem querer interferir a sua liberdade, quer ser meu coração, minhas mãos, meus pés, meu rosto, para aquele que está quebrado, para aquele que está desenganado, para aquele que você perdeu o interesse, para aquele que você desistiu dele, dela. Ele diz que o Espírito Santo de Deus foi suscitando no seu coração e saiu essa canção linda. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Lá, 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 lá. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Você vai continuar aí, fica aí. Quando o Monsenhor, estou fazendo um paralelo para você entender, isso me é muito caro, muito sagrado que eu estou partilhando. Quando ele apresentou essa imagem quebrada, a palavra de Deus que tocou meu coração foi esta. Quando São Paulo ele conversava com os cristãos de Corinto, não havia eloquência persuasiva da sabedoria, eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino. Quando ele pegou esse crucifixo, não existia persuasão nas palavras do Monsenhor para aquele jovem rebelde, decepcionado com a vida, decepcionado com o pai. Bom lembrar bem, o Júlio conta, o pai do Júlio era alcoólatra. Quando chegava em casa, batia em todo mundo. Minha mãe alertava, vamos para o quintal. E quando o pai do Júlio teve um derrame, o Júlio falava, morre. Um ódio, uma mágoa. E através desse convívio com o Padre Jonas, fez uma grande cura no coração do Júlio. Essa revolta era isso, uma mágoa profunda com o pai. E hoje o Júlio, sem medo de afirmar, os maiores ministros de cura interior do nosso país, sem medo de afirmar. Tem um dom
da palavra de ciência, cura nessa área, porque ele foi o primeiro a ser curado. E como é que ele foi curado? É anos 70 isso? 70. Anos 70 isso. Isso de 70. Você imagina, né? Foi a Copa do Julho de 70. Foi essa Copa que ele venceu. O ódio, Campeonato. o ódio pelo pai, nessa convivência com o Padre Jonas. E eu escrevi assim, depois de todo esse colóquio do crucifixo, a imagem do crucificado, toda desfigurada, destroçada, lembra a do homem contemporâneo. Lembra você, minha irmã, lembra você, meu irmão. Quantos de nós que dizemos que amamos, que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas estamos ainda com o coração desfigurado, com a nossa imagem de filhos e filhas de Deus desfigurados. Maltratado, ferido, despojado, quase morto. E ela nos remete à imagem do bom samaritano. Profeta e samaritano foi o Padre Jonas na minha vida. Profeta e samaritano. Aquele que não ficou omisso, aquele maltrapilho, aquele samaritano, aquele homem que estava ferido porque foi sarjado por ladrões, quase morto. E exatamente quem foi que cuidou dele? Foi o sacerdote? Foi o Levi? Não, foi aquele que não se dava, o samaritano não se dava com o judeu. É o que Jesus faz conosco, hoje e continua fazendo conosco, e faz conosco, e fez conosco através desse homem de Deus, das nações, de profecias cumpridas. E hoje ele faz com você, de forma, fala assim às multidões, mas fala também em cada Oração. Continua a mesma coisa. O Pastor Jonas fez com o Júlio, fez comigo, pelos meios de comunicação. E aí então no capítulo 20, do livro do profeta Jeremias, versículos 7 e 9, está a essência dessa música maravilhosa, que foi a liturgia, a primeira leitura do domingo passado. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Olha a relação direta entre Deus e a sua criatura, Deus e cada um de nós. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu, e me subjugaste. Tornei-me a zombaria de todo dia, todos se riem de mim. Sempre que abro a boca é para protestar. Vivo reclamando da violência e da opressão. A palavra de Deus tornou-se para mim vergonha e gozação todo dia. Pensei, nunca mais hei de lembrá-lo. Não falo mais em seu nome. Mas não dá. O próprio profeta Jeremias, ele realmente falou isto, mas ele disse depois, eis-me aqui, Senhor. Seduziste-me, Senhor. Lá mesmo. Lá maior, lá. Seduziste-me, Senhor. Não é? Eu me deixei seduzir numa luta sem igual. Dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. Ele dançou essa música, né? Também. Seduziste-me, Senhor. Você conhece? Eu me deixei seduzir numa luta sem igual. Dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. E se eu não me deixasse ter seduzido naquele momento, em que não existia nenhuma palavra persuasiva
naquele profeta que começava a profetizar na minha vida, aquilo que o profeta Ezequiel também, já estou falando de outro profeta, está lá pelo capítulo 37 desse livro de Ezequiel, profetiza sobre esses ossos da planície, esses ossos ressequidos da planície. E os meus olhos, as minhas mãos, a minha vida, puderam contemplar as profecias realizadas, ditas, proclamadas pela boca deste homem. O Júlio, gente, tem ideia? Quem que fez curso de datilografia aí? Levanta a mão. Curso de datilografia. Tem mais de 45. O Júlio, ele datilografou o pedido do padre Jonas para deixar os salesianos. Quem datilografou? RS. Né? Quem datilografou foi o Júlio. O pedido do padre Jonas para fazer a experiência. E o padre Jonas foi morar com Dom João Hipólito de Moraes, na casa de Dom João. Quem fez a carta? Anos 70. Não tinha Canção Nova ainda. Nós vai nascer em 78. 10 anos antes da Canção Nova existir, esse homem já estava com o padre Jonas. Eu vi muito mais tarde, 5 anos depois dele, mas também. Mas quando eu ouço o Júlio, é que nem é o Nascimento, né? É do Ratatouille, eu volto lá com a minha orelhinha assim, menininho, porque eu também, o Júlio me ajudou muito na área da afetividade, da sexualidade, com as suas orações. Ele dava uma palestra, começava 3 horas da tarde até 7, 8 horas da noite. O amor de Cristo nos uniu. E esse ministério que Deus deu de cura interior. E quando ele falava, o Senhor está curando o seu coração também. Curando o seu coração. Porque esse profeta veio curar as marcas de pai do coração do Júlio. O olhar verde dele que calava no coração. Falava hoje para um menino de 12 anos, que tem o mesmo nome do meu netinho Giovanni. Ele tem uma situação muito singular na sua família. Hoje ele tem um padrasto. E ele insistia em falar padrasto. E eu dizia para ele, não, eu gostaria que você começasse a se exercitar em falar, meu pai do coração. Inspiração de Deus, meu pai do coração. Eu estou escrevendo um outro livro que conta a história dos meus filhos, Mateus e Ana Teresa. Que também é uma profecia que o padre Jonas fez à minha vida familiar. Quando nos casou, eu e Ana Maria. Ele disse, a sua família vai ser muito parecida, Júlio, com a família de Nazaré. Não precisava ser tanto, né? Eu estou falando de profecia concreta. Eu não estou falando daquelas profecias que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, lá do Pacaembu, das grandes multidões. E eu dizia para aquele menino, o que eu estou escrevendo recentemente, filhos gerados no ventre do coração. É um filho, é um livro, um filho, que vai servir, que eu tenho certeza, de evangelização para muitos casais, muitos homens e mulheres infelizes, machucados em seus corações, porque a vida orgânica, biológica, os impediram de ter seus filhos biológicos. Porém, você pode perfeitamente se deixar ser seduzido, tornar-se o barro na mão do oleiro, deixar ser modelado uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, e deixar-se ser seduzido. Monsenhor Jonas, o grande exemplo que ele deixou na minha vida, e deixou na vida de nós irmãos da comunidade, foi exatamente deixar-se ser seduzidos. E eu estou falando isso hoje para a molecada nova daqui. Eu estou falando dos meus irmãos moleques novos, das minhas irmãs novas, estão aí, estão lá em Queluz, estão lá em Lavrinhas, que já estão aqui servindo nas nossas diversas casas do Brasil e do mundo. É preciso nos deixarmos, no dia a dia, sermos seduzidos. E ser seduzido significa deixar ser amado.
apaixonar-se não no sentido transitório, mas deixar-se ser plenamente amado por Deus para ser curado. E para eu ser curado, eu tenho que responder ao Senhor: eu quero, eu desejo, eu preciso, eis-me aqui, Senhor. E como Jesus, aprender dele: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Olha para quem está do teu lado agora, seja instrumento de cura e salvação agora, para essa irmã, para esse irmão que está do teu lado. E diga isto, aprenda isso de Jesus: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é deixar-se ser seduzido. Fazer a vontade do Pai é desejar ter de novo, ser de novo a imagem e a semelhança de Deus. E a cura interior é isto: deixar-se ser seduzido por Deus, entregar seu coração ferido e receber um novo coração, e profetizar, como profetizou Jeremias. É preciso que nós proclamemos a profecia em nós mesmos, a profecia de restauração. Eu quero, Senhor, ser homem novo. Eu quero, Senhor, ser uma mulher nova. Eu quero, Senhor, rezar pelo meu filho que está perdido. Eu quero, Senhor, rezar pela minha filha que está perdida. Eu quero rezar pelo meu casamento que está perdido. Eu quero rezar, Senhor, para que a minha causa seja restaurada. E aí, é preciso que nós voltemos nesse vai e vem dessa partilha, que Deus nos justifica. Deus nos justifica pela fé. Abraão foi justificado por Deus pela fé, que resultou em obediência e provas de amor. E 3 situações eu poderia destacar de Abraão, que eu as enxergo neste homem de Deus e profeta das profecias cumpridas, Padre Jonas. Deus não tem pressa. Repita isso comigo: Deus não tem pressa. O tempo de Deus não é o teu tempo. Diga isso para quem está do teu lado: o tempo de Deus não é o teu tempo. E eu nunca quis ouvir minha mãe quando ela dizia: calma, filho, o tempo de Deus não é o teu tempo. Deus vai realizar uma grande obra restauradora no coração do teu pai e no teu coração. E eu dizia: louca! Está escrito aqui. Santa louca foi a Terezinha, porque Deus, no tempo dele, restabeleceu o coração do meu pai e fez o meu pai um homem novo e salvo para a glória dele. E Deus fez no meu coração o homem que eu sou, que gasto a vida pela causa do reino, pela graça de Deus. Então, Deus não tem pressa, Marlene. Deus não tem pressa. Certo? A oração nos conforta e cessa a ansiedade durante a espera. São Paulo vai ensinar isso para a gente, está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. A oração nos conforta e cessa a ansiedade durante a espera. Por isso, não tenha pressa. O tempo de Deus é maravilhoso e a resposta das suas orações chegará quando menos esperar. E eu acho interessante, Nelsinho, que uma mãe agora há pouco, no intervalo, veio conversar comigo: o senhor lembra de mim? Lembra da minha partilha? E exatamente foi isso que eu disse para ela. Foi isso que eu disse para ela. Não tenha pressa. Santa Mônica, eu sou só 30 anos. Eu não sei porque que a gente tem pressa. E lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 3, está dizendo: há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher, de construir, de destruir. Não tenha pressa. Sacuda agora quem está do teu lado aí. Não tenha pressa. A minha vida, a tua vida,
verdadeiramente está nas mãos de Deus. Seu pai pode ter te abandonado, tua mãe ter abandonado, teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, mas Deus não te abandonou. Talvez você tenha abandonado a Deus, mas Ele não te abandonou. Outra coisa que Abraão viveu, e que eu vi Monsenhor Jonas viver, o Senhor recompensa a nossa obediência. O Senhor recompensa a nossa... Eu não entendi, eu não escutei. O Senhor... E se teve uma pessoa obediente a Deus, e eu posso testemunhar isso, foi aquele velhinho. Ele foi obediente a Deus. E no coração dele tinha algo muito especial. Eu me lembro perfeitamente quando ele me pegava nessa parte do meu braço aqui, dizia assim: calma, meu filho, Deus não te abandonou. Seja ele obediente. Como a minha mãe, ele também acreditava de que Deus não nos abandona. E tudo isso que vocês veem de construção, a começar da rádio, que foi uma profecia, dessa cidade, rádio falida, que não tinha jeito, e de repente foi a partir dali que Deus começou a suscitar no coração daquele homem um grande projeto de evangelização. E como salesiano que era, dai-me almas. Esse projeto, que começou numa simples rádio. E ontem lembrava com o professor Felipe, quando gravávamos algumas lembranças da nossa vida de jovens com o Padre Jonas, da rádio, Deus suscitou no coração desse homem o desejo de dar um salto maior ainda, que foi a televisão. E hoje, eu não sei dizer porque eu não entendo bem de informática, meu filho entende muito bem o Mateus. Olha os meios, o Natal sabe mais do que eu, diz aí o Ricardo também. Quais são, não é, todos os meios, os instrumentos de comunicação que tem esta obra de Deus para atingir os corações sedentos, feridos, aqueles corações, não é, que estão realmente desejosos de ser transfigurados, restaurados e recuperados. O Senhor recompensa a nossa obediência. Como é contado no livro do Gênesis, que eu acabei de dizer para vocês. Do chamado no capítulo 12, até aquele pleno gesto de fé. E aí entra o homem profeta, Nelsinho. Eu estou entrando exatamente para a gente completar a palestra. O homem de fé, capítulo 22. De repente a gente pensa numa coisa maravilhosa de Deus, e a gente vê nessa relação que eu estou falando dessas pessoas, o projeto de Deus a respeito da nossa salvação. 75 anos, Abraão deixou a terra, Ur, na Caldeia, para a terra prometida por Deus. Ele vai ter filho junto com Sara com 100 anos. E ele gera Isaac. E Isaac gerou Jacó. Ontem nós vimos isso no Evangelho, na genealogia de Jesus. E Jacó gerou as 12 tribos. E das 12 tribos, lá na frente gerou José, o noivo, depois esposo de Maria, o pai de Jesus. O pai nutrício. Porque Jesus é o Filho unigênito de Deus, e a sombra do Altíssimo que cobriu o ventre preciosíssimo daquela que fez aniversário ontem. Dá até para a gente cantar parabéns para Nossa Senhora hoje. Ontem foi aniversário de Nossa Senhora. E ela no projeto profético também, como também o outro profeta, Isaías, 750 anos antes da vinda de Jesus, ele vai dizer
que Deus ia preparar uma virgem, que seria o primeiro sacrário. Seria o primeiro sacrário. Quando eu encerrei o livro Curados e Modelados para a Santidade, eu reservei o último capítulo a Nossa Senhora. Porque eu aprendi do Monsenhor Jonas ser um homem mariano. É preciso que nós entendamos que nesse caminhar, o Senhor recompensa a nossa obediência. O Senhor, Ele olha o nosso exercício de fé, e foi isso que aconteceu com Abraão, narrado no capítulo 22. Esse Isaque, que foi o pai de Jacó, e Jacó, que foi o pai das tribos, do povo de Deus. Deus pediu a Isaque, Deus pediu Isaque a Abraão, e ele não titubeou, ele foi um homem pronto na fé. E Deus viu que ele não pouparia o seu próprio filho, por amor e em obediência a Deus. O quanto nós precisamos aprender esta fé carismática que tanto o Monsenhor Jonas nos ensinou. Fé carismática, não é fé de faz de contas. Enquanto está uma brisa, está tudo legal, mas na hora que vem a tempestade, a minha fé voa. Como aconteceu o ciclone agora no Rio Grande do Sul. Mais de 41 mortos. E quando o tufão passa na nossa vida, cadê a nossa fé? Nós não fazemos como Abraão fez, deitar seu filho no altar, em sacrifício ao amor e obediência a Deus, na fé. O resto da história vocês conhecem. Deus poupa Isaque, porque Deus tinha um projeto, e esse projeto de Deus, ele é calcado na fé. E esta fé, o Padre Jonas, ele nos ensinou a vivê-la. Portanto, quando eu coloco para vocês esse ensinamento, eu queria muito mesmo pedir que você me ouvisse. Uma das maiores preocupações do Monsenhor, lá pela década de 80, nos grandes movimentos, seja do carnaval, seja dos rebanhões, o Senhor falava já a respeito daquilo que nós estamos vivendo, hoje de uma maneira muito dolorosa, mas ele não o fazia como Cassandra. Para quem não sabe o que é Cassandra, de uma maneira negativa, para impor na gente uma conversão no terrorismo. Não, esse homem nunca fez isto. Ao contrário, ele dizia, precisamos nos preparar, exercitar. O bom soldado, aquele que está à linha de frente da guerra, ele tem que ser treinado. E quando ele falava da família, que passaria por tudo que ela está passando hoje, uma profecia concretizada. Recentemente eu fui pregar em Itapetininga, e eu gostei muito daquilo que o padre falava. Hoje nós, católicos, que dizemos que amamos Nossa Senhora, que amamos a família, mas nós também vamos nos embalo das muitas e múltiplas bandeiras ideológicas que tremulam por aí, mas não são bandeiras de quem como Deus, como diz São Miguel Arcanjo. Mas as diversas bandeiras que estão por aí, tremulando e nos chamando à falsa religião. Ele profetizou a respeito do sistema econômico que seria dominado pelos poderes que hoje nos dominam, pelas minorias que estão nos dominando, pela destruição da família que está acontecendo. E nós estamos ao sabor do trêmulo das bandeiras que passam. É preciso, portanto, que você reconheça que esse Deus é o Deus que não nos abandona.
eu escrevi também para você algo que eu estou completando a nossa partilha. O Senhor cumpre o que promete. Repita isso para mim. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, não. O Senhor cumpre o que promete. O Senhor cumpre o que promete. Deus deu a Abraão uma grande nação de descendentes, a terra prometida de Canaã, e o filho prometido chamado Isaque. Tudo que Deus promete a você se cumprirá. Repita comigo. Tudo que Deus promete a você se cumprirá. Nós estamos no mês 9, faz exatamente 8 meses que a minha família vive na fé uma promessa de Deus proclamada no Salmo 79 ou 80 com relação ao meu irmão padre José Benedito, que só tinha um rim por deficiência. Nasceu com um rim só, perdeu o rim no final do ano passado, começou hemodiálise, e nós sabemos o sacrifício que é estar na fila de um transplante. E quando eu pedi ao Senhor que falasse claramente como o Senhor fala claramente a mim, e não é orgulho, o Senhor fala comigo. Quem me conhece, quem eu já orei, sabe que eu nunca vou orar sem a Bíblia na mão, e a palavra de Deus é efetiva. E o Senhor me deu o Salmo 79 dizendo: eu vou cuidar do pastor José. Meu irmão chama-se José Benedito. Eu vou proteger o pastor José. Eu vou preparar para ele o transplante da vinha trazida do Egito. E esta vinha vai ser frondosa, vai ser frutificada. E esta vinha vai ser pisoteada, vai sofrer. Mas eu vou proteger o pastor José. Salmo 79 ou 80, dependendo da tradução da tua Bíblia. Em 3 meses, meu irmão foi transplantado, sabendo que as pessoas estão à fila dos transplantes, 5 anos, 8 anos, 10 anos, tem gente que nem tem condições de ser transplantado. E em 3 meses, Deus trouxe lá do Egito, eu estou falando de maneira figurativa, o rim para o meu irmão, a vinha para o meu irmão, e o rim dele pegou, e está frutificando. Deus cumpre o que promete. E ele, de lá para cá, tem sofrido um calvário, porque as consequências orgânicas, em função de rejeição, etc., atacaram outros órgãos. E ele, durante esses praticamente 8 meses que se passaram deste ano, pelo menos uma vez ele foi para o hospital, nas últimas. E Deus protege o seu pastor José. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque o Monsenhor, nas suas diversas profecias, quando ele falava da nova era, quando ele falava de todos os ataques que a família ia vivenciar, de todos os ataques que a igreja iria passar, de tudo aquilo que você, meu irmão, que está aqui, me vendo, ouvindo, pelo sistema de comunicação, e você que está aqui presencialmente, como o profeta Jeremias, agora estou falando de Jeremias, que eu estou fazendo essa interligação, ele vai dizer que ele foi zombado, caluniado, ele sofreu gozação, escárnio, mas tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu não me convenci, não me seduzi por defraudar das bandeiras que passam. E esse homem de Deus, chamado Monsenhor Jonas, ele nos ensinou muitas coisas. Que pena que eu não tenha o tempo que daria para falar uma palestra de 7 horas, 8 horas.
Mas ele dizia uma coisa que eu anotei, sempre anotei as coisas que ele falou. A nossa geração vai ver Jesus vindo na segunda glória, amém? A nossa geração vai ver Jesus vindo em poder e glória. E para tanto, ele vai dizer, somos a geração mais odiada pelo diabo. Somos a geração mais odiada pelo diabo, que é o pai da mentira, que é o pai da escuridão, que detesta a luz. E para eu me deixar ser seduzido por Jesus, eu tenho que ficar debaixo da luz que não se apaga, que vence as trevas, Jesus Cristo. Compreenderam isto? O deixar-se ser seduzido significa deixar-se estar nas mãos de Deus. Eu não estou falando poesia para vocês, não. Ontem na missa, porque Deus é muito, muito bom e me traz frutos para eu poder partilhar, como homem de Deus que aprendeu do profeta dos nossos tempos atuais. E eu não me lembrava da senhorinha, mas tão efusivamente ela veio, ai, seu Júlio, e me abraçou. Quanto eu devo para o Senhor a recuperação do meu filho? Eu não estou me autoelogiando, não, eu estou proclamando a glória de Deus. E eu nem lembrava da mulher, porque não dá para a gente lembrar de tantas pessoas que a gente rezou, mas eu tenho, para a glória de Deus, dizer para vocês, eu quero estar presente da maneira como Deus desejar, presente na segunda vinda de Jesus Cristo, em poder e em glória. Eu quero. Amém. E nós seremos bem-aventurados, como eu sou bem-aventurado, como meus irmãos são bem-aventurados, como vocês são bem-aventurados, em se permitir, para encerrar, ser embriagado pelo Espírito Santo. Padre Jonas dizia muitas vezes e disse para a gente, não seja inimigo de Deus. Diante dos ataques do maligno, mas nós não podemos esquecer, na fé, a certeza da vitória em Jesus, sobre a morte e sobre o pecado. E nós precisamos nos posicionar. Qual tem sido o seu posicionamento diante das bandeiras que tremulam no mundo de hoje? Qual tem sido o seu posicionamento diante do teu filho, da tua filha, do teu casamento, do teu marido, da tua esposa, do teu aluno, do teu empregado, do teu patrão? Qual tem sido o teu posicionamento? De medo, de vergonha, de falta de testemunho? Você não precisa falar muito, não. O teu ato vai bastar. Sua atitude vai ser o testemunho de luz. O Monsenhor Jonas nos alertava sobre os inimigos de Deus que cada vez mais se exibem orgulhosamente, sem nenhum pudor. Você consegue perceber que o demônio tem inspirado um tipo de cultura e ideologia, e nós estamos comungando com isto. Nós estamos aplaudindo isto. Qual é o seu posicionamento? De um homem e de uma mulher embriagado pelo Espírito Santo, ou de um homem e de uma mulher embriagado pelo vinho? E deixar-se ser embriagado pelo Espírito Santo, não é? Como o Monsenhor Jonas, eu escrevi, ele dizia assim, embriague-se do Espírito Santo. Assim como o embriagado faz tudo errado, dominado pelo álcool, e eu sei muito bem disto, eu vivi essa experiência dentro da minha casa com meu pai. Você faz tudo certo, cada vez melhor e cada vez mais caminhando para a santidade, dominado pelo Espírito Santo.
Palavras do Monsenhor Jonas, que merece ser aplaudida. Eu vou repetir, para você repetir, e eu vou falar pausadamente. Embriague-se do Espírito Santo, assim como o embriagado faz tudo errado, dominado pelo álcool, você faz tudo certo, e cada vez melhor, e cada vez mais caminhando para a santidade, dominado pelo Espírito Santo. Diante de uma geração estragada, dizia ele, pelo mundo, a voz de um profeta de Deus permanece ressoando e mostrando um caminho de restauração pelo Espírito Santo. Nesse momento, com as suas palavras, peça que o Senhor envie o Espírito Santo sobre você, sobre sua família, e abra o seu coração na fé. O André começou o canto de uma maneira muito interessante, porque eu não pedi esse canto para o André. Ele cantou o canto do Espírito Santo. Nós vamos fechar rezando. 5 minutos eu tenho ainda? 5, está vendo só, professor? É o hábito de ser professor. Nós vamos ficar de pé. E nós vamos cantar diferente como cantamos no início. Nós vamos pedir o Espírito Santo agora. Nós vamos pedir a embriaguez, ficarmos embriagados. Não do álcool, do vinho, que é autor de todo desregramento, mas plenos, mergulhados no oceano do Espírito. Como Jesus disse para Nicodemos, você não ouve o barulho do vento, você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Assim acontece com aquele que é movido pelo Espírito Santo. Queira isso na sua vida, estar sempre embriagado do Espírito Santo. Levanta o seu braço, fecha os teus olhos, para que você não se distraia nesse momento. E canta forte. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Canta com toda a sua força, clama, vai. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não renascer, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará. Clama, clama, vai. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo.